Desde que o pastor colocou a nossa escala desse mês lá de pregação, o Senhor estava falando comigo a respeito de algo que eu vivi para compartilhar e para nós aprendermos um pouco mais sobre a nossa jornada cristã. E esse é o título que eu proponho para a nossa conversa, para a nossa reflexão dessa noite. A nossa jornada cristã, a nossa caminhada cristã. E no ano passado, um pouco antes do meio do ano, eu estava me sentindo assim um pouco estranha. Olha lá, o Brian colocou a foto, nem pedi, mas tá bom. Eu tinha pedido para ele colocar essa foto no começo. E a impressão que eu tinha na minha espiritualidade, na minha busca com o Senhor, é que eu estava vivendo um período como se eu estivesse na beira de um rio congelado. Eu nunca fui num rio congelado, é engraçado isso, né? Mas a sensação que eu tinha, espiritualmente falando, é que eu estava na beira desse rio, que eu olhava esse rio, que ele era grande, mas que essas águas estavam congeladas e eu não conseguia ir além. Eu não conseguia mergulhar e eu não conseguia ir mais fundo. E nós vivemos, às vezes, vários períodos e várias fases na nossa jornada cristã. Tem fases que nós estamos incendiados, apaixonados pelo Senhor. Mas às vezes nós vivemos momentos que nós estamos entristecidos. Nós vivemos momentos, talvez como eu me senti ano passado, que como se eu tivesse estagnada na minha fé, no meu conhecimento de Deus, no meu relacionamento com o Espírito Santo, como se eu não conseguisse mergulhar. Aquele rio estava diante de mim, disponível, eu estava livre, mas eu não conseguia mergulhar, eu não conseguia ir mais fundo no meu relacionamento com o Senhor. E nós vivemos algumas etapas, mas hoje eu quero refletir em 4 pontos que fazem parte da nossa jornada cristã. Etapas que nós vivemos, que nós passamos, mas como nós caminharmos nessa jornada? Como nós buscarmos irmos mais fundo? Como conhecermos o Senhor de forma mais íntima? Quando você deseja algo mais, você deseja romper e parece que você não sabe por que você não consegue romper, por que você não consegue ir além, porque o teu coração não palpita mais de amor pelo Senhor, porque parece que você vai orar e parece que Deus não está ouvindo, Deus não está ali, o teu coração está endurecido, você não consegue mais ouvir o Senhor. Mas existem alguns passos e nós queremos aprender hoje com Paulo a respeito de algumas coisas que ele orientou a Timóteo, na segunda carta que ele escreveu para ele. Aprendeu alguns passos. E essas 4 palavras eu quero que você repita comigo, que são 4 etapas que nós vamos caminhar nessa noite na segunda carta de Paulo a Timóteo. A primeira delas é guardar. Fale comigo, guardar. A segunda é sofrer. A terceira é permanecer. E a quarta é pregar. Abra lá comigo a sua Bíblia, por favor, na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Nós vamos caminhar nos 4 capítulos dessa carta. Quem olhou para essa carta e resumiu ela nesses 4 pontos foi um teólogo britânico chamado John Stott. Ele, lendo essa carta, num comentário que ele escreveu de 2 Timóteo, ele resumiu ela nesses 4 pontos e nós queremos refletir a respeito desses pontos. Então, nossa primeira leitura vai ser 2 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 9, até o versículo 14 nós iremos. 2 Timóteo 1,9 diz o seguinte: pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. E agora, Ele tornou tudo isso claro para nós com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre.
Por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Até aqui. Paulo conheceu Timóteo. Timóteo era um discípulo amado de Paulo. E ele conheceu Timóteo na sua segunda viagem missionária. Se você quer saber como que foi esse encontro, o que aconteceu, está lá em Atos capítulo 16. Conta quando Paulo encontrou Timóteo na cidade de Listra. E Paulo, ele começa essa carta, ele vai falar um pouco em 1 Timóteo também, mas ele começa essa carta falando a respeito de Timóteo. No início ali, ele vai falar da fé de Timóteo, como ele aprendeu com a sua mãe, como ele aprendeu com a sua avó, como ele foi cultivado na palavra do Senhor desde cedo, como a palavra foi fundamento da sua vida desde a sua infância. Timóteo, ele tinha sua mãe e sua avó convertidas, judias, mas o seu pai era grego. E Paulo, ele não cita o pai dele como um incentivo da sua fé, como alguém que fez diferença na sua fé. Muito provavelmente, como alguns teólogos falam, que o seu pai não era convertido ainda. Porém, Timóteo foi alimentado na sua fé por sua mãe e por sua avó. A importância que nós temos quando compartilhamos da palavra do Senhor com os nossos filhos. Timóteo, ele cresceu nesse ambiente. Timóteo foi formado nesse ambiente de ser cultivado pela palavra do Senhor, de ser trabalhado, de ser aperfeiçoado por aquilo que Deus estava fazendo. E nessa passagem que nós lemos aqui, o último versículo, Paulo está falando para ele assim: guarde a verdade que lhe foi confiada. E essa é uma primeira etapa que eu quero que a gente possa refletir. Guardar a verdade do Senhor. Guardar o Evangelho na nossa vida. Mas guardar não é no sentido de eu esconder dentro de uma caixa as 7 chaves e nunca mais achar. Nossa, guardou, sabe aquelas coisas que você guarda em casa? Assim, você guarda tão bem que nem você acha depois. Não é guardar nesse sentido, mas guardar, ele significa zelar por aquilo. Significa cuidar daquilo. Quando você tem uma plantinha em casa, as mulheres que gostam de cuidar de plantas, eu venci o assassinato das suculentas na minha casa, porque agora elas estão permanecendo vivas, pelo menos por enquanto. Mas quando você tem uma planta na sua casa, você não pode pôr ela dentro de uma caixa bem linda. Você compra uma caixa de madeira bem linda e fala: vou guardar essa planta aqui, porque ela vai ficar bem guardadinha, bem bonitinha aqui. Se você fizer isso, o que vai acontecer? A planta vai morrer. Ela não vai sobreviver. Guardar aquela planta vai exigir de você cuidar dela, você escolher um lugar na sua casa. Se ela é uma planta que precisa de luz, você coloca ela para tomar sol, você coloca ela para tomar um ar, você vai precisar regar ela, você tem que cuidar para não regar demais também, senão você mata ela afogada. Então você tem que saber como cuidar. Isso você vai guardar, você vai zelar aquela planta. O Evangelho de Cristo na nossa vida é da mesma forma. Quando nós recebemos esse Evangelho, quando nós paramos para ler a palavra, quando nós estamos recebendo dele nos cultos, nos nossos grupos de 242, você vai pegar aquela porção do Evangelho na segunda-feira e você vai ler ele de novo. Você vai ruminar ele de novo. Você vai orar em cima dele de novo. Você vai buscar o Senhor em cima dele de novo. Isso é você guardar aquela palavra dentro de você. Isso é você cuidar dessa palavra dentro de você. O Senhor nos chamou, não porque nós merecemos, e o texto começou falando a respeito disso. Nenhum de nós merecia ser salvo. Nós não merecemos o perdão, todos nós somos maus, todos nós não alcançamos o padrão de Cristo. Mas Deus nos ama e Deus desejava relacionar-se com seus filhos. Deus desejava estar no meio dos seus filhos. Só que Ele não podia vir por causa do pecado. Então Ele envia Jesus para que nós fôssemos justificados. Para que através de Cristo o nosso relacionamento com Deus pudesse ser reconectado, pudesse ser encontrado de novo, nós e o Senhor juntos.
para que nós pudéssemos estar junto com Ele. Só que a cruz, ela não é o fim do plano. A cruz não é o fim do propósito do Senhor. A cruz é um meio pelo qual Deus cumpre o desejo do seu coração, que é habitar entre os seus filhos. Porque através da cruz, Deus pode se relacionar de novo conosco. Porque nós somos justificados em Cristo. E a partir disso, o Senhor pode se relacionar com seus filhos de novo. Esse é o propósito, o relacionamento. O propósito de Deus não é consertar um erro nosso. O propósito de Deus não é arrumar alguma coisa de errado que está na nossa vida. Quando nós pensamos dessa forma, nós reduzimos o Evangelho a um conserto de um erro. Nós reduzimos o Evangelho a um problema que nós criamos e Deus resolveu o problema e agora está tudo certo de novo. Mas o Evangelho é relacionamento, o Evangelho é caminhada, o Evangelho é conhecimento, o Evangelho é dia a dia sendo cultivado, sendo guardado, sendo aperfeiçoado dentro do nosso coração. Guarde o Evangelho. Guarde o Evangelho, guarde as palavras que você recebeu, guarde aquilo que o Senhor está gerando no seu coração, guarde o que você está recebendo dEle, porque quando as adversidades vierem, porque quando os problemas, os ventos vierem, você tem o Evangelho guardado no seu coração. Quando a tentação vier, quando as ciladas vierem, você tem um Evangelho plantado, que foi regado a cada dia. E você pode olhar para dentro de você e ver Jesus com você, te livrando de tentação, te livrando de cilada, te alcançando e te fortalecendo nos problemas, nos tempos de dificuldade, nos tempos de adversidade. Os maiores vilões que nós enfrentamos, que nos afastam do Senhor, estão dentro de nós. Não são externos, não são pessoas de fora, não são sistemas religiosos, não é o cônjuge, o filho, o trabalho. Os maiores problemas para que o Evangelho floresça, para que nós possamos conhecer Jesus, estão dentro de nós mesmos. Por isso é que nós precisamos guardar o Evangelho aqui, profundamente enraizado no nosso coração, porque nosso eu é sacrificado a cada dia com Cristo, através de cada palavra que nós recebemos, através de cada leitura que nós fazemos da palavra, nós somos aperfeiçoados, para que nosso eu possa ser moído dentro de nós, e Cristo possa viver, e Cristo possa fazer algo, e Cristo possa nos transformar. Salmo 119, 11 fala assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra do Senhor guardada, cultivada no nosso coração, ela nos fortalece. Quando o pecado nos assola, quando bate a nossa porta, isso não significa que nós vamos viver uma vida de perfeição. Nós não vamos alcançar a plenitude de santidade nessa terra, apenas quando Jesus voltar, apenas quando estivermos com Ele no seu reino. Mas isso significa que quando eu pecar, eu vou me lembrar do Senhor, de um sacrifício perfeito, e eu posso voltar para Ele, para ser transformada pelo seu poder, fortalecida pelo seu poder. Eu posso estar com Ele, para que Ele me alcance, me renove, me limpe e me purifique novamente, para que eu possa estar com Ele. Deus derrama da sua porção de vida sobre nós, mas é nossa responsabilidade cultivar isso. É nossa responsabilidade cuidar dessa plantinha, que é o Evangelho que está dentro de nós. É muito fácil nós olharmos para os sistemas externos, para as pessoas, ou para a igreja, ou para a vida, para os filhos, para os problemas, para as finanças, e acharmos que essas coisas estão matando a nossa esperança. Mas é por causa desse problema, eu não consigo superar, eu não consigo avançar. O nosso grande problema é a ausência de Cristo na nossa vida, não o excesso de problemas, não o excesso de dificuldades, não o excesso de perdas, a ausência de Cristo. E muitas vezes nós caminhamos um evangelho, que nós olhamos para o que nós precisamos fazer para alcançar algo. Nós olhamos o que eu preciso realizar para que Deus me abençoe. O que eu preciso realizar para que eu seja bem-sucedido. O que eu preciso realizar para que a minha família seja abençoada. Quando o Evangelho não é um pacote de tarefas, um pacote de regras. O Evangelho é um convite a um relacionamento. É um convite a uma nova vida em Cristo. Por isso nós precisamos guardar.
Por isso nós precisamos cultivar, por isso nós precisamos avivar aquilo que Deus coloca no nosso coração. E Paulo fala isso para Timóteo, capítulo 1:6, ele fala o seguinte: por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus as minhas mãos sobre você. Quanto de Deus você já recebeu? E eu quero que você pare um instante e lembre da última experiência que você teve realmente com Deus, de ouvi-lo falar, de sentir o amor dele, de receber uma palavra, seja sozinho na casa, seja na igreja, num grupo. Mas qual que foi essa última experiência? Será que você conseguiu cultivar isso? Será que isso é recente ou é algo distante? Paulo ele está alertando Timóteo, fala: Timóteo, é tua responsabilidade você ativar o dom que está em você, você avivar ele a cada dia, você buscar e você depender do Senhor. Você não tem que estar na igreja todo domingo achando que alguém vai orar por você e esse dom vai ser ativado até sábado, e no outro domingo você volta de novo, ativa de novo. Não! É o contrário, você recebe uma porção, na segunda você ativa, na terça você ativa, na quarta você ativa, na quinta, na sexta, no sábado e no outro domingo, você já chega aqui cheio do Senhor, cheio da presença dEle, cheio de vida de Deus, para que como comunidade nós possamos o adorar, nós possamos o ver e nós possamos crescer junto, e possamos aprender junto e possamos avançar juntos. Mas esse guardar é ao longo da semana. E é nossa responsabilidade. As nossas escolhas diárias determinam o quanto de Deus nós vamos ter. O quanto de Deus Ele vai poder derramar sobre as nossas vidas. Eu vi um exemplo essa semana, num podcast, numa mensagem, que o pastor falava assim, que a glória de Deus, ela é liberada de acordo com o que nós somos capazes de receber. É como se fosse um fio elétrico. Tem fio, quem entende de fio elétrico. Eu vou dar um exemplo, se tiver alguma coisa errada, você pode me corrigir, porque eu não entendo nada de fio elétrico. Mas tem fio elétrico que é fino, e que, se você pôr uma carga alta de eletricidade nele, o que vai acontecer? Vai o quê? Vai derreter, vai explodir, vai acontecer alguma coisa. Aí tem os fios que são um pouquinho mais grossos. Esse fio, dá para você ligar uma coisinha um pouquinho mais forte, tipo um secador, um ferro de passar roupa, alguma coisa mais forte. Aí tem os fios que são os mais power de grosso, são mais fortes, pode ligar o teu chuveiro sem queimar, né? Quem que já derreteu o fio do chuveiro nas costas? Porque você tem que ser um fio preparado para aquilo. E a glória de Deus, ela vai vir na medida que nós pudermos suportar. Porque a glória de Deus é maravilhosa, mas é perigosa. Por que Deus enviou Jesus? Porque se Ele viesse habitar entre nós, com a situação de pecado que nós estamos, sem Jesus, Ele nos mataria. A glória dele nos mataria. Nós vemos exemplos no Velho Testamento, quando Moisés vai subir o monte, que Deus fala assim: não deixe que ninguém nem pise na borda do monte. Não deixe que ninguém suba, porque se eles subirem, eles vão morrer. O que aconteceu com os 2 filhos do sacerdote que tocaram na arca? Morreram fulminados, porque a glória de Deus, ela não pode ser derramada num vaso, numa pessoa que está em pecado, que não tem Jesus para justificar. Por isso Jesus veio, para que o Senhor pudesse habitar em nós, para que o Espírito Santo pudesse habitar em nós. E à medida que nós guardamos e cultivamos esse Evangelho, é como se nós fôssemos nos tornando um fiozinho mais grosso, um fiozinho mais forte. E a glória de Deus pode ser derramada um pouco mais, e Deus pode colocar um pouco mais, e até você ficar inteiro eletrocutado pelo Senhor, mas de você receber isso sem que isso te mate. Mas nós precisamos aprender a guardar, a cultivar esse Evangelho, a preservar aquilo que Deus está colocando na nossa vida. A segunda etapa que eu quero compartilhar com vocês, que nós falamos, é sofrer. Falar de sofrimento é ótimo, né? Quem que gosta de ouvir falar que nós vamos sofrer? E eu quero ler com vocês 2 Timóteo, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 4.
2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine as pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. Às vezes nós somos iludidos por um evangelho triunfalista, que o sofrimento não faz parte, venha para Jesus e seus problemas serão resolvidos, tipo organizações Tabajara, né, que existia antigamente. Todos os seus problemas serão resolvidos. E isso é uma mentira. O sofrimento, ele faz parte da nossa vida, cristã e não cristã. Não significa que quando nós estamos em Cristo, nós vamos viver em mil maravilhas. Porque nós estamos nesse mundo. Jesus já nos alertou, no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não posso colocar o meu bom ânimo na minha capacidade, na minha força, na minha capacidade de vencer obstáculos ou na minha capacidade de resolver os meus problemas. Porque Paulo começa falando para Timóteo, seja forte por meio da graça que há em Cristo. Não seja forte pelo seu braço. Não seja forte pelas suas habilidades, não seja forte pelas suas capacidades, seja forte pela graça que há em Cristo. À medida que eu me relaciono com Cristo, eu aprendo a depender da sua graça. À medida que eu me aproximo de Cristo, eu aprendo que Ele está comigo nos meus problemas. Quando eu estou desesperado, sem saber o que fazer, eu posso parar e ter certeza que Ele está comigo. Eu posso parar e ter certeza que Ele está fazendo algo. Os nãos de Deus são para nos ensinar, são para nos forjar, são para nos transformar, são para nos preparar. Só que a gente não gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de passar por perdas, ninguém gosta de passar por doenças, ninguém gosta de passar por dificuldades. Mas o sofrimento faz parte da nossa jornada cristã. E Paulo, ele fala para Timóteo, não tenha medo de sofrer. Esse sofrimento, ele pode ser por ocasiões da vida, ele pode ser por circunstâncias que nós causamos, por erros nossos. Mas nós precisamos aprender que quando nós vivemos uma situação difícil, nós não podemos começar a fazer uma caça ao que eu fiz de errado, uma caça às brechas, né? Tinha caça às bruxas, mas uma caça às minhas brechas. Meu Deus, está acontecendo isso na minha vida, com certeza é uma maldição, ou é isso, ou é aquilo. Às vezes não é nada, nem o diabo, nem está envolvido no rolê, ele nem sabe do que está acontecendo. São circunstâncias que acontecem. E Deus permite que nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, porque nós precisamos aprender. É como você educar um filho. Quando nós educamos um filho, você sabe que você não pode dizer sim sempre. Mas a criança quer ouvir não? Não. A criança quer fazer o que ela quer comer o que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer. E se você falar sim sempre, o que vai acontecer com uma criança? Você vai matar ela. Muito provavelmente, se você deixar ela comer chocolate o dia inteiro, todo dia, uma hora alguma coisa vai acontecer. Se você deixar ela pular de onde ela quiser, se jogar onde ela quiser, andar onde ela quiser, sem insegurança, ela vai morrer. É a mesma coisa conosco. Deus, ele precisa pôr cercas para nos proteger. Deus, ele precisa pôr limites. Mas o principal objetivo de Deus, nesse mundo, com as nossas vidas, não é nos fazer feliz. Não é nos fazer triunfar, não é te fazer ter sucesso, te fazer ter dinheiro, te fazer rico. O principal objetivo de Deus na nossa vida é fazer com que tudo coopere para que nós possamos olhar para Ele e caminhar com Ele, e estar com Ele, e conhecê-lo, e nos relacionar com Ele. Por isso que nós não podemos tratar Deus como uma barganha. Deus, eu vou na igreja hoje, eu vou fazer isso, isso e aquilo, mas essa semana, Deus, você tem que resolver isso, isso e isso. Essa semana, isso e aquilo precisa mudar na minha vida, Deus, você tem que fazer alguma coisa. Deus não se submete às nossas ordens.
O propósito de Deus é nos aperfeiçoar para que possamos conhecê-lo. É nos aperfeiçoar para que nós possamos derrubar as bagagens que estão nos fazendo mal, para que nós possamos conhecê-lo, para que nós... Não fiz nada, Brian. Para que nós possamos conhecê-lo, para que nós estejamos mais perto dele. E muitas vezes nós não entendemos isso. Por isso nós precisamos aprender a sofrer. Por isso nós precisamos viver o evangelho de Cristo. E Paulo, ele alerta Timóteo para ele não ter medo de sofrer, porque o verdadeiro evangelho, quando é vivido nessa época, na cultura deles, na nossa época, ele é contracultural. Ele vai na contramão da sociedade. Ele vai na contramão do que as pessoas fazem. Então você muitas vezes pode ser caluniado, você muitas vezes pode ser perseguido, você muitas vezes pode se tornar motivo de chacota no trabalho, na escola, na família. Muitas vezes as pessoas mais próximas a você vão ser as pessoas que vão te confrontar e que vão te fazer sofrer. O que você vai fazer com isso? Você vai largar a mão? Deus me esqueceu, Deus não me ama. Se Deus existe, Ele manda um raio cair na cabeça dessa pessoa que está aqui me afrontando e vai levá-la para o inferno. Claro que não. Nós precisamos aprender a sofrer pelo Evangelho. E quando Paulo ele escreve essa carta para Timóteo, a segunda carta de Timóteo, Paulo escreve da prisão. Um homem falando para outro, não tenha medo de sofrer. Aonde que ele estava? Na prisão. Paulo não estava num resort escrevendo as cartas, tomando água de coco. Se você for ver a vida de Paulo, foi uma vida de muito sofrimento. Mas ele entregou tudo. Ele entregou tudo para que o nome de Deus fosse glorificado e fosse honrado. E eu não estou falando que você tem que ser assim, você tem que ser preso, você tem que ser açoitado. Mas você não pode ter medo de sofrer. E não ache que quando você sofrer, Deus te abandonou. Ele vai estar com você. Ele vai caminhar com você. Você pode ter essa certeza, mas você precisa estar disponível para sofrer. E quando nós somos lapidados pelo Senhor para sermos aperfeiçoados, é dolorido. Eu vi alguns relatos que quando o templo estava sendo construído, na primeira vez, as pedras que eram colocadas eram encaixadas. Não existia barulho de martelo para cortar, para quebrar. Elas eram lapidadas e encaixadas. E essa lapidação, ela acontece na nossa vida também. Às vezes tem coisas que nós precisamos deixar. Às vezes tem coisas que Deus precisa tirar, porque são coisas que estão nos atrapalhando, são pessoas que estão nos atrapalhando, são relacionamentos tóxicos, são ambientes tóxicos. E às vezes Deus precisa mexer em algumas coisas na nossa vida que vai doer. Mas esse processo faz parte para que nós possamos ser aperfeiçoados e para que nós possamos caminhar com Ele de forma mais intensa e de forma mais profunda, de forma mais íntima, para que Ele possa ser presente na nossa vida, para que Ele possa nos transformar e abrir mão de coisas pelo caminho, por amor a Cristo. Morrer para mim é dolorido, faz parte do nosso sofrimento. Mas nós vamos caminhar mais para frente e vamos ver que existe uma recompensa, existe algo preparado para aqueles que toparem essa caminhada. Para aqueles que disserem sim, Senhor, eu quero viver essas etapas. E eu quero olhar para a minha jornada cristã, como Paulo olhou no final da sua jornada. E permanecer fiel. Por isso não se espante com o sofrimento. Por isso não se assuste com o sofrimento. O Senhor está com você. E eu quero ler alguns versículos do capítulo 2 ainda, versículo 11, fala o seguinte: esta é uma afirmação digna de confiança. Se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Tem uma frase que eu ouvi do pastor Hernandes Dias Lopes: quem não está pronto para morrer por Cristo, não está pronto para viver com Ele. Será que se nós vivêssemos hoje uma perseguição como os apóstolos viveram, como a igreja primitiva viveu, será que nós iríamos resistir? Será que nós seríamos os primeiros a entregar os bete? Não quero, nem gosto de Jesus. Nem conheço esse Jesus.
e sair correndo? Como está a nossa fé? Como está a nossa disposição ao sofrimento? Como está a nossa disposição em enfrentar as dificuldades, em vencer as dificuldades? E a terceira etapa que nós queremos comentar é permanecer. E eu quero convidar você para nós seguirmos a leitura no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 10. Fala o seguinte: mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei, e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Aleluia! Nós precisamos permanecer nessa palavra da verdade. Esse capítulo 3, Paulo, ele começa falando sobre tempos difíceis. Haverá tempos muito difíceis nos últimos dias. Só que quando você vai ler esse início do capítulo 3, você vai perceber que essas coisas já estão acontecendo hoje. Que nós já vivemos essas coisas que ele descreve aqui. Nós já vivemos pessoas que amam a si mesmas, que amam ao dinheiro, pessoas arrogantes, orgulhosas, zombadores de Deus, desobedientes, ingratas, profanas, pessoas que não perdoam, pessoas que odeiam e uma série de outras coisas, pessoas que vestem uma capa de religiosidade como se fosse uma moda. Nós já vivemos esse tempo, mas a intensidade dessas coisas vai aumentar à medida que nós nos aproximamos da volta de Cristo. E nós precisamos aprender a permanecer. Paulo alerta Timóteo, você vai ver essas coisas. As pessoas vão tentar te confundir, as pessoas vão ser ingratas, as pessoas não vão te ouvir, você vai ver de tudo. Tu, porém, precisa permanecer fiel. E que nós possamos nos lembrar dessas palavras que Paulo disse a Timóteo, como o Senhor falando para nós. Você, porém, precisa permanecer. Você, porém, não. Você precisa olhar para o Senhor e permanecer fiel ao que você aprendeu. Nós estamos sendo cultivados dentro da palavra do Senhor. Cada dia que nós somos expostos à palavra de Deus, cada dia que nós lemos, nós temos a oportunidade de sermos transformados por ela. Nós temos a oportunidade. Ninguém pode transformar a sua vida. Ninguém pode transformar a tua realidade. Às vezes, nós temos uma falsa expectativa de que alguém pode nos ajudar em algumas coisas, de que pessoas podem nos salvar da situação que nós estamos. Como irmãos, nós podemos orientar, nós podemos encorajar, nós podemos ler a Bíblia juntos, orar uns pelos outros. Mas a única forma de transformação que existe para nós é Jesus Cristo. Ele morreu na cruz por nós. Nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum líder, nenhuma pessoa morreu por você e por mim. Jesus morreu. Por isso a nossa vida precisa estar depositada nele. Por isso ele precisa ser esse firme fundamento da nossa fé, para que nós possamos permanecer. Os tempos estão mais difíceis. E é o que nós mais ouvimos. Quantas vezes, talvez em uma semana, se você for lembrar essa semana que passou, você ouviu algum tipo de reclamação sobre o tempo em que nós vivemos. Seja reclamação econômica, seja no trabalho, seja política, seja na igreja, seja na família. Talvez você foi a pessoa que mais reclamou durante a semana.
Nós vivemos tempos difíceis, mas nós escolhemos todos os dias o que nós vamos fazer diante dos tempos difíceis. Nós vamos seguir as pessoas que estão com esse tipo de comportamento que Paulo descreve, ou nós vamos permanecer naquilo que nos foi ensinado? Nós vamos permanecer na verdade do Senhor, nós vamos permanecer naquilo que o Senhor tem nos ensinado e tem depositado dentro de nós a cada dia. Nós temos uma jornada cristã a percorrer. E a nossa jornada cristã não é uma corrida de 100 metros. Eu até estava pesquisando como que é o treinamento de um atleta que corre 100 metros. Um atleta que corre 100 metros, ele treina na esteira e ele treina impulsos para que ele consiga alcançar a sua máxima velocidade no menor período de tempo, num curto espaço de tempo, porque a corrida é muito rápida. Milésimos de segundos fazem a diferença. Só que a nossa corrida não é uma corrida de 100 metros. Nós estamos numa maratona. E um atleta que se prepara para uma maratona, primeiro que ele não deve treinar numa esteira. Ele deve treinar em percursos longos, ele deve treinar na rua. Ele tem uma preparação de resistência e não de intensidade. Por isso nós precisamos perceber como nós temos cultivado a nossa vida cristã e como nós estamos andando na nossa jornada. Em que lugar que você está da sua jornada cristã hoje? Nós estamos no início de ano. O que você quer viver com Deus esse ano? Às vezes nós somos muito bons em traçar metas. Eu quero emagrecer. Eu quero fazer um esporte. Esse ano, até eu, dia 28 de dezembro, falei assim, vou aprender a andar de patins. Porque o meu filho de 8 anos pegou um patins e começou a andar e nunca caiu. Vou aprender também. Falei para o Brian, vou aprender a andar de patins para andar com o Natan. Peguei o patins, tinha um patins velho lá em casa, que era do Samuel, sei lá de quem, e fui aprender a andar, bem louca, achando que sabia andar, porque eu já andei de patins quando eu tinha 13 anos. 13 anos foi ontem, né? Eu posso andar de patins. Quase me matei, mas estou viva neste momento, como vocês podem ver. Eu ainda vou aprender a andar de patins. Fui até no parque, já que o Brian insistiu muito, falou que eu estava pronta para andar no parque. Quase me matou, mas tudo bem. Mas nós estabelecemos metas. Eu falei, esse ano eu vou andar de patins, porque eu quero andar de patins com o Natan. Inclusive, mulheres da igreja, jovens e mulheres, se vocês quiserem aprender a andar de patins, nós podemos fazer um grupo de patins da igreja. Olha que beleza, a gente vai andar no lago aqui. Vamos combinar. Comprem os seus patins. Os maridos vão amar isso. Mas nós estabelecemos muitas metas. Tem muitas coisas que nós queremos fazer. Mas quantas metas nós estabelecemos daquilo que nós queremos viver com Deus? Daquilo que nós queremos conhecer do Senhor? Do que nós queremos ser aperfeiçoados? Do quanto nós queremos ler a Bíblia? Do quanto nós queremos mergulhar nesse rio que nos está disponível? Mas talvez você está como eu, você olha aquele rio imenso na tua frente, mas ele está como se tivesse uma camada de gelo que você não consegue mergulhar, que você não consegue ir além. E você olha as circunstâncias ao seu redor, você tem muitas justificativas para dizer o porquê você não consegue mergulhar. Só que Deus volta o seu olho para você, para dentro de cada um de nós. E mostra dentro de cada um de nós os motivos que estão nos impedindo de mergulhar. Permaneça no que você tem ouvido do Senhor. Não deixe as pessoas que tentam te influenciar, não deixe circunstâncias que tentam te tirar o foco de quem é Jesus e do que Ele quer fazer na sua vida, te distraírem. Permaneça, permaneça, permaneça. E às vezes você vai encontrar situações assim dentro da igreja. A igreja não é um lugar de 100% santos, é um lugar de pecadores que reconhecem que precisam de um Salvador. Mas hoje a realidade que nós vivemos de igreja são realmente já de falsos mestres, de falsos profetas, de pessoas que apostataram da fé, mas estão infiltradas dentro das igrejas. Por isso, a nossa fé precisa ser fundamentada em Cristo e não em pessoas. Porque se você deposita sua fé numa pessoa, a hora que essa pessoa cair, abandonar e apostatar da fé, você cai junto, você vai junto. Nosso firme fundamento de fé é Cristo. É Jesus, e precisa permanecer sendo Ele. Mas é nossa responsabilidade alinhar o nosso olhar e colocar isso nele. No ano passado aconteceu uma circunstância que me assustou, e eu falei para o Brian até, por conta do que aconteceu, que
como a maioria sabe, eu sou missionária da MPC, sou líder aqui da cidade. E um dia, uma voluntária de uma outra igreja me ligou e falou assim, tem uma moça querendo fazer uma oferta. Foi antes da nossa ceia. Tem uma moça querendo fazer uma oferta e eu sei que você tem projetos para a MPC. Ela falou de fazer para a igreja, mas eu pensei de destinar para a MPC, que eu sei que você tem os projetos e tal. Eu falei, ótimo. Ela falou só que ela precisa de um recibo, de uma declaração. Tranquilo, eu tenho a declaração, tenho o recibo da MPC oficial, posso emitir, posso dar para ela. Passado uns 2, 3 dias, ela me ligou de novo, falou assim, Cíntia, essa moça quer ofertar, só que ela precisa de uma declaração de 40 horas de voluntariado. Eu falei assim, não entendi bem. Ela não quer ofertar, então. Ela quer comprar 40 horas de voluntariado e quer que eu assine como se ela tivesse servido 40 horas na MPC. Eu falei, não, a gente não tem como mentir. Eu falei com muita delicadeza para ela, né? A gente não tem como enganar, eu não posso fazer um papel que uma pessoa serviu, que eu nem sei quem que é, porque ela quer dar uma oferta. Ela não quer ofertar, ela quer comprar, isso é corrupção, a gente não vai fazer. Agradeça, abençoe e entregue para Jesus, não vão fazer nada. Então, gente, essa cultura de corrupção, às vezes, que a gente pensa que está longe, está dentro da igreja, está nos nossos costumes, no costume de muitos, na mente, no coração de muitos. Por isso, a cada dia, nós precisamos olhar para a palavra e permanecer fiéis à palavra do Senhor, aos ensinamentos do Senhor, à verdade do Senhor. É isso que vai fundamentar a nossa fé, é isso que o Senhor vai realizar. E como que nós seremos transformados? O versículo 16 é precioso. E ele fala a respeito disso, que a Bíblia, ela coloca em ordem a nossa vida. A Bíblia, ela nos mostra o que precisa ser corrigido, o que nós erramos, o que nós precisamos mudar. Por isso, você tem dúvidas a respeito da sua conduta, olhe para a Bíblia e pesquise se o que você fala condiz com o que está na Bíblia, se o que você pensa condiz com o que está na Bíblia, se as motivações do seu coração condizem com o que está na Bíblia. A Bíblia é esse prumo que alinha a nossa vida. Só que é muito mais fácil, às vezes, nós perguntarmos para o pastor, ô pastor, pode isso, não pode aquilo, tipo aquelas caixinhas de Instagram, né? Pode isso, pode não sei o quê, por quê? Porque eu quero viver no limite para aproveitar a vida, mas também não quero perder a salvação. Mas a vida com Cristo é um relacionamento. E quanto mais eu conheço do coração dele, mais eu o amo, mais eu abro mão de qualquer coisa para estar com ele. Mas eu vou desejar abrir mão e mudar a minha vida e expor a minha vida para ser transformada, porque o maior desejo que eu tenho é conhecê-lo mais, é amá-lo mais, é ser totalmente cheia pela presença e pela glória dele. Mas isso só vai acontecer se eu escolher permanecer, se eu decidir que o Senhor pode me transformar cada dia. E o quarto ponto da nossa jornada cristã é pregar. Vamos ler alguns versículos do capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu lhes digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer, trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quando nós falamos a respeito de pregar, muitos já pensam, jamais. Você já pensa uma pessoa num púlpito pregando para pessoas, seja na igreja, seja numa praça, na escola, em algum lugar, mas uma pessoa falando, não, tem que ter habilidade, tem que ter conhecimento, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E eu quero desconstruir essa imagem. Quando nós pensamos na prática do que é pregar com prego mesmo. O que você pensa quando você pensa assim, alguma coisa tem que ser pregada na sua casa, quando você vai lá falar para o teu marido, tem um quadro para pregar, tem uma porta, tem não sei o quê.
é algo que precisa ser fixado. Você tem que pregar aquilo. Então, seja uma madeira que descolou, seja uma porta, seja um quadrinho na parede para enfeitar. Agora não precisa mais, né? A gente usa aquelas fitas de fixação, que quando você tira, sai a tinta junto, mas tudo bem. Mas assim, tudo quando você pensa em pregar algum objeto, ele tem essa ideia de fixação. Gente, pregar o Evangelho é fixar o Evangelho de tal forma que transforme a minha vida e transforme a vida das pessoas que estão ao meu redor. Não tem a ver com pregar num púlpito, não tem a ver com estar com muitas pessoas, tem a ver com compartilhar uma verdade que transformou a minha vida e que vai transformar a tua também. E eu faço isso de forma simples, de forma leve, de forma tranquila, quando isso é verdade dentro de mim. Pensa numa coisa que você gosta de fazer, seja uma comida que você gosta de preparar, seja um hobby que você tem, seja um esporte que você gosta de assistir. Quando você vai compartilhar sobre isso com alguém, você não fala disso de forma natural. Nossa, eu fui em tal lugar e andei 40 quilômetros de bicicleta. Eu quase morro de pensar só nisso, né? Mas o Leandro fala tranquilo. Não, andei 1000 quilômetros de bicicleta. Menos, né? Menos. Mas o que você fala, que você gosta tanto de fazer, que você fala com naturalidade? Às vezes é do teu trabalho, às vezes é da sua bela esposa, que você gosta de falar a respeito das suas belezas e qualidades. Às vezes é, alguma coisa que você gosta de fazer. Você entende que quando você gosta de fazer uma coisa e você sabe fazer aquilo, você compartilha com facilidade. É uma coisa que está no teu dia a dia, é uma coisa que você gosta de fazer. Gente, a realidade do Evangelho é a mesma coisa. Quando viver Cristo é tão comum para mim, é tão natural, ele está tão dentro de mim como uma verdade absoluta, quanto preparar uma comida para minha família, quanto conversar com um amigo, eu vou transmitir isso em tudo que eu fizer. Isso é pregar o Evangelho. E Paulo, ele fala para Timóteo, esteja preparado, quer o tempo seja favorável, quer não. A verdade é que não existe tempo desfavorável para falar de Jesus. Não existe tempo ruim para se falar de Jesus. Porque se as pessoas ouvirem, eu vou falar. Se as pessoas não ouvirem, eu vou falar também. Se as pessoas gostarem, eu vou falar. Se as pessoas não gostarem, eu vou falar também. Porque não é sobre o que a pessoa está achando, é sobre Jesus me mandou fazer. É sobre uma paixão tão avassaladora que existe no meu coração, que me é impossível ver uma pessoa sofrendo, sem olhar para ela e falar, Jesus quer caminhar com você. Jesus quer transformar a sua vida, assim como Ele transformou a minha vida. Essa é a realidade, quando Jesus ele faz tão parte, Ele está tão próximo, é tão real na minha vida, quanto qualquer coisa que eu faço do meu dia a dia, porque Ele está dentro de mim e eu estou nele, e nós somos um. E por isso eu posso compartilhar a respeito dele com tanta leveza, com tanta facilidade, com tanta tranquilidade. Quando nós conhecemos o coração do Pai, nós somos impulsionados a compartilhar. Porque Jesus, Ele morreu na cruz, porque Ele ama o Pai. Porque Ele sabia que o desejo do coração do Pai era reconciliar os filhos com Ele. Jesus não morreu na cruz porque Ele ama eu e você em primeiro lugar. Jesus morreu na cruz porque Ele ama o Pai. E por obediência ao Pai, Ele desceu, Ele se tornou carne e morreu para que eu e você estivéssemos com o Pai, porque é o desejo do Pai. Jesus entendeu isso. Quando eu conheço o coração de Deus, eu entendo que o plano perfeito que Deus traçou desde a eternidade era se relacionar com os seus filhos. Aí eu olho para os filhos que estão fora da casa e eu penso, o Pai quer que vocês venham também. O Pai também quer que vocês conheçam. E eu não consigo deixar de compartilhar, por quê? Porque o Pai quer eles perto também. Vão existir pessoas que não vão querer ouvir, vão existir. Mas pessoas que não querem ouvir ou pessoas que não querem viver não nos podem fazer parar, porque é uma verdade para mim. E se eu me calo porque alguém não quer, se eu me calo porque eu sou caluniado, se eu me calo porque alguém fala alguma coisa, eu deixo essa verdade morrer para mim. E eu estou sendo contaminado por quem não quer ouvir. Eu estou sendo contaminado por quem não quer seguir. Jesus é verdade para mim. Se Ele transformou a minha vida, Ele quer transformar a tua. Ele quer caminhar com você.
Mas nós vivemos isso quando nós conhecemos o coração do Pai. Quando nós vemos que é realmente importante para o Pai ter os seus filhos perto. Quando nós vemos que Jesus foi a todos os níveis, desceu ao mais baixo nível de serviço, de morte e de humilhação, para realizar o desejo do coração do Pai, que era ter os seus filhos perto de novo. E hoje é a nossa missão. É olhar para os filhos que estão fora e compartilhar. E não é compartilhar falando apenas, mas eu prego com a minha vida. Eu prego com a minha verdade. Eu prego com o meu exemplo. Eu prego com a minha generosidade. Eu prego com o meu amor. Eu prego com a minha disposição. Eu prego com o meu sacrifício muitas vezes. Eu prego com os nãos que eu falo para os meus filhos. Eu prego com os sims também que eu falo. Mas a nossa vida, ela espelha Cristo. Ou ela espelha a ausência de Cristo. Alguma coisa nós estamos transmitindo, alguma coisa nós estamos pregando. Como nós estamos caminhando nessa jornada, dentro dessa etapa de compartilhar o Evangelho, de viver as verdades de Cristo. Paulo, nessa carta, ele está nos seus últimos dias, ele está se despedindo. E nos versículos seguintes do capítulo 4, nós vemos como Paulo via a sua morte, como Paulo via o que estava acontecendo com ele. E eu quero ler com você, a partir do versículo 6, no capítulo 4 mesmo, o que Paulo fala para Timóteo a respeito da sua vida. Versículo 6, quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima, lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. O prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Como será que nós vamos chegar nesse último dia? Algumas versões mais antigas, Almeida, Corrigida e Fiel, algumas versões mais antigas da Bíblia, elas trazem esse versículo quando Paulo fala que a minha vida foi derramada, que a minha vida, ela foi derramada como uma oferta de libação. A oferta de libação era uma oferta que encerrava o ritual de sacrifício no Antigo Testamento. Então o sacerdote fazia todo o ritual do que precisava ser sacrificado, do que precisava ser oferecido, e no final existia essa oferta derramada, que era um óleo perfumado, um vinho, algum tipo de bebida em que fosse aromática e subisse aquele aroma perfumado depois do sacrifício. Mas era um aroma perfumado a tal ponto que as pessoas do lado de fora sentiam e sabiam. O sacrifício terminou. O Senhor aceitou o sacrifício do sacerdote. E Paulo, ele compara a vida dele com isso. O final do sacrifício, uma oferta sendo derramada no altar de Deus para a glória de Cristo. Paulo não via como prejuízo. Paulo não via que ele estava sendo prejudicado na situação que ele estava. Mas ele falou, eu cumpri com êxito a minha missão. A minha jornada cristã chegou ao fim. Mas Cristo está sendo glorificado porque a minha vida está sendo derramada hoje dentro desse altar de sacrifício ao Senhor. A nossa jornada cristã, para nós caminharmos nela, nós precisamos alinhar a expectativa do nosso coração. E às vezes nós nos frustramos na nossa jornada cristã porque a nossa expectativa está em coisas que nós podemos alcançar nesse mundo. A expectativa de Paulo estava na coroa, no prêmio que o Senhor, o justo juiz, entregaria para ele quando ele morresse. Essa era a expectativa de Paulo. Ele não tinha expectativa em dinheiro, em conquistas, em bens ou coisas. E eu não estou dizendo que nós não vamos conquistar essas coisas, que nós não vamos viver isso aqui. Deus tem nos dado muitas coisas, Ele é muito bom e generoso conosco, de forma que nós não podemos descrever. Mas o nosso coração não pode estar nessas coisas. A nossa expectativa precisa estar quando Ele voltar a nos encontrar. Aonde está o nosso coração? O que nós temos buscado, com o que nós temos gastado a nossa vida, os nossos dias, o que nós temos dado valor, quais são as nossas prioridades, com o que nós gastamos o nosso tempo diariamente. Se você tivesse somente essa semana de vida, e você tivesse certeza que sexta-feira você vai morrer ou que Jesus vai te buscar,
O que você faria da sua vida nos próximos 5 dias? O que mudaria? E por que você não pode mudar? Mesmo sabendo que Jesus não vai voltar sexta, ou que você não vai morrer. O Senhor nos convida a uma mudança na nossa jornada, na nossa vida cristã. Mas ela só vai fazer sentido se Ele for o primeiro lugar. E se eu estiver disposta a deixar as minhas bagagens, a deixar aquilo que está me impedindo e me lançar nesse mergulho para conhecer o coração do Senhor, para amar o Senhor mais e para estar mais perto dEle. Eu quero convidar você a ficar de pé. E eu quero citar um último versículo enquanto você fica de pé. Lá de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Paulo fala o seguinte na primeira carta: não deixe que ninguém o menospreze, porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Jovens, a sua maturidade não está na sua idade. Jovens, a sua maturidade está no mergulho que você faz no Senhor. Na profundidade do mergulho que você está disposto a fazer no Senhor. E eu quero falar também aos mais velhos dessa igreja. Você que tem mais de 60 anos, a sua jornada ainda não acabou. A sua jornada ainda não terminou. Você é muito importante para o reino de Deus. A sua experiência, a sua profundidade em Deus, o seu conhecimento da palavra é muito importante para o reino de Deus, para as novas gerações que estão vindo, para os jovens que nós temos nessa igreja, para os casais que nós temos nessa igreja. Por isso, mergulhe em Cristo e deixe o Senhor continuar te usando. Não aposente antes de o Senhor falar algo para você. A sua jornada ainda não acabou. Você é importante para essa igreja. Você é importante para o reino de Cristo. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse tempo.